higienização amorosa, fraterna, dando a cada um o melhor. Para uns é o acolhimento fraterno, é o diálogo amoroso, para outros nem tanto. Mas que se dê algo que ajude a diluir esses contextos de sofrimento ou geradores de sofrimento. Então, o que eu vou colocar... Pois não, querida. Eu não entendo ainda porque esse pessoal pontua aqui se nós ainda somos ignorantes e frágeis. Para que para que Jesus permite a acolhida desse povo aqui no planeta? Olha, são desígnios muito superiores, programação de espíritos, os maiores que nós conhecemos. E se Jesus e cada Cristo de cada orbe e que dirige cada humanidade permite, é porque eles sabem o tipo de mundo, o tipo de humanidade, o tipo de necessidade coletiva, o tipo de necessidade espiritual, individual, em termos de preparação para a vida futura num orbe qualquer do universo. Então, hoje, essa é uma condição do nosso aprendizado. E como nós somos espíritos que nos comprometemos muito no passado, nós todos temos muitas questões pendentes que nós precisamos resolver. Entende? E esses espíritos também são filhos de Deus. Erraram durante milênios, mas eles têm que ter um lugar para eles dentro do antissistema. E a Terra, durante muitos milênios, tem sido o lugar de um grande contingente deles. Um dia já não vai ser mais. Então, quando nós lemos ontem que está no capítulo 18 da Gênesis, a geração nova, a ideia é de que esses espíritos já estão indo embora. Só que eles são muitos. E aí o que acontece? Eles tiveram aqui, como antes tiveram em Sírios, depois Capela, milênios, 40 mil anos, entre 100 mil e 40 mil anos, o período dos que vieram de Capela para a Terra. Olha quanto tempo. Jesus veio ontem e olha o mundo como ainda está. Olha o materialismo vigente no planeta. Tudo isso tem a ver com as nossas condições de atraso moral, encarnados e desencarnados. Só que alguns foram mantidos aqui do tipo, olha, quem sabe um dia você acorda. Só que uma grande parte não quis acordar, quis manter, vamos dizer assim, a nota tônica das suas pretensões de governar, de comandar as regiões trevosas do mundo e gerando para os encarnados todo tipo de dano. Então, assim, é um tempo longo nessa sua perspectiva. Poxa, mas está exagerado. Quem sabe nem precisasse ficar tanto tempo aqui, mas ficaria onde? Então, há uma divisão de tarefas. Cada mundo equivalente ao da Terra, né, a Terra, vai receber parte do que é, vamos dizer assim, o conjunto dos espíritos que sempre, ou há muito tempo, contrariavam as leis de Deus. Eles não continuam filhos de Deus? Eles têm que ter um lugar. O lugar já foi Sírios, já foi Capela, agora é a Terra, e aí vem Absinto, Quiron, aí é o nome que você queira dar ao que Chico chamava de planeta chupão, no sentido de que vai como que receber a drenagem do mal. E só aí que nós vamos ter chance de resolver as principais questões. Não existe dependência química com perspectiva de sanidade e recuperação com essas criaturas do planeta, envolvidos com o tráfico de drogas, com as comunidades, com as milícias, com as polícias distantes da lei e assim por diante. Então, a gente lembra, tenhamos paciência, oremos, façamos a nossa parte, vamos contribuir, porque se Jesus permitiu, é porque tem sentido. Não é verdade? E Jesus, gente, não é uma figura comum. Gente, nós não sabemos quem é
Jesus de Nazaré. Nós pensamos que ele é alguma coisa que a nossa mente hoje alcança, mas ele é completamente superior a isso tudo que nós fazemos ideia hoje. Lembre-se de um livro áspero chamado A Caminho da Luz. Há um momento em que Emmanuel diz pelo Chico, claro, há 4,5 bilhões de anos atrás. Bi. Se fosse em mi, já era muito, mas é bi. Depois de 8 bilhões do Big Bang, que foi há 13,67 bilhões de anos atrás, bilhões de anos depois do Big Bang, a Terra ainda se resfriava, ela era semi-incandescente, e Deus dá a Jesus a outorga divina: esse mundo é seu, construa-o com todo o seu amor, porque nela virão comunidades de espíritos e princípios espirituais, portanto, humanos e sub-humanos, e você é o condutor sublime de todos esses espíritos. 4,5 bilhões eles já eram Cristos, e os Cristos divinos são os únicos na regência das humanidades. Está naquele livro. Gente, aquele livro é uma coisa única. Sabe o que é livro de cabeceira número 1? Ei, para quem gosta de estudar, para quem está aí. Então fica ali a ideia. Então nós estávamos dizendo, Jesus já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos. Jesus não chegou, olha, está tudo pronto que Deus fez e agora você assume o comando. Quem disse isso? Emmanuel. No livro A Caminho da Luz. Vale a pena a gente lembrar. Nós não fazemos ideia, um dia nós podíamos conversar sobre Jesus. Tá bem? E um capítulo daquele livro chama-se O Filho do Homem. O prefácio é de meu pai, na época presidente da FEB. Essa revisão fui eu e Júlio Damasceno que fizemos a revisão ortográfica da nova edição, que é essa. E aí, você lê o prefácio, que vale muito a pena, pula para o capítulo Filho do Homem, e você vai ver Pascal falando de Jesus. Você nunca terá lido algo que se aproxime tanto da realidade, na visão de um espírito elevado como um dos espíritos da codificação, que é Pascal. Fica a dica. Então, gente, olha lá, vamos adiante, senão a gente termina meio-dia. Olha lá, drama dos imigrantes da África. Abrimos isso dezenas de vezes. Por quê? Situações tristíssimas de pessoas do norte da África querendo chegar no sul da Europa, Itália e Grécia, diga-se de passagem. E aí o que acontece? Até os coletes salva-vidas falsos, vendidos por uma máfia. E aí aquela coisa cheia de gente entorna com todo mundo. E aí a gente entra em centenas de cada vez de desencarnados. Quem que pensa neles? Ninguém. Se nós espíritas não vamos nos lembrar que pelas leis da natureza, pelas leis do mundo mental, pelas leis da física, nós podemos, mesmo de longe, cuidar disso, né? Outros o farão no futuro, mas até esse futuro chegar, quanto sofrimento para essa gente, desencarnando afogados, famílias inteiras. O que é isso? Tratamento coletivo, reunião mediúnica para cuidar disso e de outros elementos que a gente vai ver. Incêndios na Califórnia, casas destruídas e gente morrendo. Tragédia em show de Las Vegas. Eu só listei o que eu me lembrei. Vocês lembram de um show? Alguém saiu metralhando pessoas dentro de surto esquizofrênico, violento, frequente nos Estados Unidos. Incêndios recentes em Portugal, carro-bomba na Somália, enchente em Serra Leoa, na África, o Bataclan. Esse ficou conhecido porque era em Paris. Foi em novembro de 2 anos atrás.
O que aconteceu? Dezenas de mortos. Alguém pegou um fuzil e saiu atirando. Pois bem, explosões no Iraque, no Afeganistão, no Egito, na Turquia. Furacão Katrina em Nova Orleans, morreram centenas de pessoas. Enchente na região serrana do Rio de Janeiro, há mais de uma década atrás, morreram 600 pessoas. Tsunami e Fukushima, recente no Japão, as tsunamis na Ásia. Na Ásia aqui eram tantos desencarnados de uma hora para outra que nós tivemos que separar os atendimentos por país, porque tinham pelo menos 4 países envolvidos. E quando nós queríamos chegar na China e no Mianmar, havia treva não desejando que nós entrássemos. Olha o jeito que eu estou falando, entrar. O que é isso? Nós nos projetamos para lá. A equipe desdobrada toda vai lá. Os desencarnados e os encarnados. E quando eram esses 2 países, houve um enfrentamento. Nós tivemos que trabalhar, parece fantasioso, né? Nós tivemos que cuidar de quem se opunha à nossa entrada para ajudar o povo deles. Porque eles não querem o povo feliz. Vocês entendem isso? E outros não. Quando foi a Índia, sabe, tapete vermelho de Hollywood, da festa do Oscar? A receptividade dos indianos, quando viram a equipe chegando, eles alegres, oravam, agradecendo a iniciativa dos estrangeiros, chegando para ajudar o povo deles. E o curioso, logo nas semanas seguintes, vieram indianos desencarnados conhecer o centro espírita, cuja origem era a origem do atendimento e do trabalho. Então, em várias reuniões de fluidoterapia, eles ficavam assistindo gente de turbante, conhecendo aquilo ali. Tipo assim, quem é essa gente esquisita que sai do seu país espiritualmente e vai ajudar? Isso também é interessante, porque mostra um outro princípio de solidariedade, que é a solidariedade entre os povos. Se nós espíritas não vamos criar condições para isso, quem vai criar? Quem tem a base que nós temos em termos de evangelho? Não é verdade? Fica a dica. Muito bem, a ideia do terremoto do Haiti, 200 mil pessoas morreram em uma semana. Inclusive aquela que é uma figura linda, Zilda Arnes. O teto de onde ela estava orando caiu sobre toda aquela gente e ela desencarna de imediato. Muito bem, cuidamos. A boate Kiss, em seguida, a primeira reunião mediúnica. Por quê? Prioridade absoluta, não é? Dezenas de jovens, 150 ou 290, já não me lembro mais, desencarnaram de uma hora para outra em condições muito penosas. Incêndio, confinados entre 4 paredes. Cuidamos deles também. Outros grupos espíritas também ajudaram, mas nós fomos buscar atender as Torres Gêmeas lá atrás. Quando foi isso? Há mais de uma década. 2011, não é isso? 11 de setembro de 2000. É isso mesmo. Muito bem. E ali, gente, treva pura. Oi, meu amigo, diga. Esses dramas coletivos que você está relatando aí são dramas coletivos de determinadas épocas. E eu me intrigo muito dessa dúvida, eu me intrigo muito com relação ao sofrimento do povo africano. Quanto maior o sofrimento, maior será o merecimento. Quer dizer que os povos africanos estão numa caminhada de desenvolvimento espiritual mais acelerada. Não dá para dizer, pelo contrário, o que eu conheço que toda hora nós vamos à África. A África é o continente que nós mais visitamos, tanto é que aquele grupo espírita chamado Sociedade Espírita Reencontro, que tem 25 anos de idade, e nós temos o chamado Projeto África.
O projeto África é só para a África. Nós não temos projeto Estados Unidos, projeto Oceania, projeto Europa. Por quê? Porque a Europa viveu dramas que nenhum país viveu. E nós vivemos em África hoje as consequências de um processo de colonização que é algo de extrema perversidade, promovido pelos europeus que foram lá. Então, quem dirige o projeto África é uma figura linda, chamado Albert Schweitzer. Quem é Albert Schweitzer? Toda vez que nós vamos atender um contexto de África, ele está no comando. Às vezes é um grupo pobre que há um enguiço de um caminhão-tanque de combustível, e aí as pessoas vão até o caminhão-tanque para tirar com vasilhas ou vasilhames quantidades de combustível para vender na esquina e ganhar um troquinho. E vai que alguém acende um cigarro. E esses vapores do combustível se espalham na vizinhança do caminhão. E aí aquilo tudo explode. Quantas vezes aconteceu isso? Que eu me lembro, todas as vezes que nós soubemos, nós abrimos. E nas primeiras vezes se apresentou esse espírito. E aí nós fomos ver a história dele. É uma história linda. Albert Schweitzer é reencarnação de Johann Sebastian Bach. E aí ele nasce de novo, é um virtuoso músico na Europa, e aí ele faz concertos e ganha o recurso das entradas no concerto. Só que depois, já com uma certa idade, ele entra e faz medicina na Europa, porque ele queria ajudar os africanos, por alguma razão dele, espírito elevado. E aí ele faz medicina, conclui a medicina e continua sendo um músico. Só para a gente ter uma ideia quem é um músico que seria Bach reencarnado. O que ele faz? Ele faz os concertos, adquire recursos e ele vai para o Gabão, Lambarene, no Gabão. Uma miséria só. E aí o que ele faz? Ele faz um hospital de campanha. Traz cada vez mais, ele pega os residentes formados na Europa, vem cá, vem para o meu hospital, vem ver o que é atendimento médico. E aí ele dedica todo o restante da vida dele nessa dupla atividade, pela medicina a favor dos doentes de Lambarene, no Gabão, e ao mesmo tempo para a música de alto nível. Na espiritualidade, ele cuida do projeto África. E às vezes eu não percebo, ele me dá um toque, tipo, olha, agora temos que atender isso. Quando nós entramos, ele está sobranceiro, orando, uma figura radiosa no mundo espiritual, a bem de todo o continente africano. Então a África precisa muito. A gente diz que quem já chegou aos 40 anos de idade, é o meu caso, cheguei outro dia. Você entendeu a reação deles? Também. Aí, o que acontece? Em geral, quem já chegou aos 40 já está criando a próxima encarnação. Antes dos 40, 50, mais difícil. Qual é a ideia? O que nós somos depois dos 40, 45, 50 tem muito a ver com o que nós viveremos no futuro. Então a ideia qual é? Cruz Vermelha Internacional, Médicos Sem Fronteiras, quantas coisas lindas que o ser humano, além das outras, foram desenvolvendo e criando condições de ajuda amorosa aos outros povos. Então a vida futura, talvez, de vocês seja aquilo que possa contribuir mais para a sociedade geral do planeta. Porque o sofrimento vai continuar quando nós partirmos. E nós vamos ter uma grande surpresa, que é conhecermos a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como nessa Terra. E aí é de pôr a mão na cabeça. Porque a transição já começou. Espíritos estão sendo levados para fora há décadas.
Isso vai se acentuando, mas são bilhões de espíritos. Então é um processo longo. E aí a terra será dos mansos de coração. Então eu estava lembrando que comecem a pensar, sonhar com o futuro, construindo agora, em meio a aquisições morais via espiritismo, via atividade cristã, o futuro de vocês. E um dos meus sonhos é reencarnar na África. Enfim. Sérgio, eu tenho uma questão. Não sei se vai entrar em questão de dramas coletivos, mas em cenário de guerra. Porque na região onde eu moro, em Santo, houve um cenário da guerra de Canudos. E a gente sabe que quando há uma guerra, tem um marco astral em toda a região, né, que foi alto. E assim, há muitos espíritos ligados ao cenário da guerra, seres desse tipo, dragões, seres abissais, que por vezes vão à reunião mediúnica. Mas o que acontece? Há um entrave muito grande, porque a reunião mediúnica é pequena, tem muitos médicos que ainda têm muita dificuldade de trabalhar com essas situações. E aí eu questiono, porque acaba vindo, porque a gente está no meio do cenário e há muitos médicos despreparados, invigilantes, e a gente sabe que vigilância e mediunidade trazem muito problema. E aí eu queria um conselho de como que a gente pode trabalhar. Muito bem. Olha que coisa importante. Então assim, é uma região marcada por um conflito muito sério, né? Então, o que você nota, o que a equipe se prepara, é bem real, faz sentido espiritualmente, e a gente lembra que nós temos que estudar. Médium na mesa mediúnica, ele hoje é alguém com a sua vivência, a sua experiência, mas ele não pode ser o mesmo médium 2 anos depois. Muito menos 10 anos depois, porque ele precisa continuar exercitando aquela prática, e aí o exercício da prática é altamente benéfico em termos de capacitação cada vez melhor para o futuro, e ele tem que ter humildade suficiente para não ser apenas um instrumento para aquela manifestação. Entende? Ele precisa crescer como pessoa, ele precisa ter estudo doutrinário, né? Ele não leu nada ainda, por mais que ele tenha lido, é quase nada diante de tudo que nós temos para estudar, que a espiritualidade nos deu para isso. Então isso depende dos diretores da casa espírita, dos diretores do trabalho mediúnico, o incentivo ao estudo, a criação de momentos para discussão de obras em que o tema mediunidade é um tema mais importante. Entende? E as pessoas têm que dizer, olha, eu sou um ótimo médium, no sentido da fluidez psíquica, mediúnica, mas isso só não gosta. Isso é muito bom, e também não adianta conhecer tudo e não ter mediunidade. Adianta, vai dirigir sessão, vai fazer outra coisa, vai dar passe, é muito bom, tudo é bom. Mas isso é questão de diálogo, isso é questão de acolher as questões, lidar com as questões amorosamente. O médium tem muitas vezes tendência a isso, tendência a aquilo. São antenas psíquicas vulneráveis a espíritos que não querem o progresso do trabalho, dele próprio, inimigos antigos do passado, que se disfarçam de certo modo e ajudam a que ele não tenha as iniciativas que precisa ter. Entende? O médium precisa se sentir hoje alguém, mas com todo um potencial de amar mais, servir mais, ser mais amoroso, com a sua mediunidade também, não só. Então, se a gente não tem essa mentalidade, a gente perde tempo. Por isso que quando a gente desencarna, qual é a frase quando as pessoas acordam
se dão conta da realidade, espíritas e não espíritas, se dão conta das suas condições, muitas vezes andrajosas, no mundo espiritual. Qual é a frase que mais se escutou? Ah, se eu soubesse. Então o Espiritismo veio para que a gente saiba em vida, durante a encarnação. Mas se a gente não se esforçar por conhecer mais e melhor, nós vamos ser médiuns, vamos ajudar, mas não vamos viver aquilo que talvez seja o nosso verdadeiro projeto reencarnatório. É tanto que, assim, são médicos que realmente têm o hábito da leitura, têm o hábito do estudo, mas são médicos que vamos ver se você consegue entender. Uma semana consegue dar comunicação, outra semana... Aí é uma outra questão. Às vezes é uma questão técnica, é uma questão da dinâmica da equipe funcionando todos juntos. O médium que tem mais facilidade toma a dianteira, o que tem menos é mais passivo e fica aguardando. Aí depende de cada conjunto. Sérgio, eu queria contribuir com uma vivência da própria equipe. Essa questão também, ela pode estar ligada à visão de grupo. O trabalho mediúnico, ele não acontece em função de uma mediunidade única. É preciso que tenha ali um nível de harmonia entre os componentes para permitir que essas comunicações aconteçam. Então, às vezes, não é um problema do médium, mas do grupo, no sentido do processo de harmonização do grupo, inclusive da convivência harmônica fora da mediúnica. Perfeito. É muito importante isso, a gente não pode esquecer desse detalhe. E a ideia de que todos devem ter o seu espaço de atuação, num revezamento saudável, não é? Porque todo médium que fica só observando e tem todo o potencial para receber as entidades, é uma perda para todos perdem. Então tem que haver um equilíbrio entre todos os componentes e os cooperadores da equipe. Vamos adiante para ganhar tempo? Muito bem, submarino Kursk, isso me impressionou muito. Numa certa altura, já tem 15 anos pelo menos, um submarino russo deixou de fazer contato. E aí ele estava em águas profundas. Só para vocês terem uma ideia, nós abrimos e eu tive chance de conversar por uma médium muito preparada com o comandante do Kursk, quando ele ainda estava vivo. Depois morreram todos, porque não conseguiram que o submarino subisse, o oxigênio acabou, desencarnaram todos. Quando nós soubemos, fomos buscar todos e levá-los, e já conhecíamos o testemunho do comandante do submarino russo. Então eu lembro e coloco nessa listagem por causa disso. Um submarino argentino recentemente, morreram todos os 44 e nós fomos abrir. Atentados de Paris, já tinha comentado, metrô de Madrid, morreram muitos, aeroporto de Bruxelas, o de Istambul, conflito Israel-Palestina, a última intifada, então, um drama muito grave. Epidemia de ebola na África. Nós conversamos com um médico que morreu. A nossa preocupação começou com um colega. E ele veio, foi trazido, melhorado as suas condições, dialogamos e passamos a cuidar das vítimas sucessivas. É uma febre hemorrágica, as pessoas morrem em anemia aguda por hemorragia interna, externa, e é um drama muito grande. Olha ali, pelo menos 3 reuniões, porque eram muitos, mas não ficou ninguém para trás. E esse foi um drama recente, todo nosso. Houve um outro, de uma outra barragem, que desencarnaram 19, e nós também cuidamos deles todos. Olha aqui, ó. Aqui aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu pensava, porque a gente sempre tem listas de casos para ver, porque há um conjunto grande de solicitações. E aí eu falei, vou buscar 1 ou 2 e, por efeito de campo, cuidar dos demais. Não consegui.
Eu não tinha visto isso. Nós tivemos que receber todos os desencarnados desse episódio, um após outro, O sofrimento desses meninos era um negócio tão sério, tão forte, tão intenso, que por campo nós podíamos fazer o mero deslocamento e benefícios para o perispírito e depois levá-los para o hospital para continuar. Mas eles estavam todos desesperados. E aí nós tivemos que, em 2 reuniões, ir recebendo todos eles. E quando eu vi que tinha que ser assim, eu fui anotando os nomes, para depois, no final, ver se ainda faltavam um. E graças a Deus foram todos encaminhados e de alguma maneira estão bem no mundo espiritual. Eu conheço pessoas lindas que até deixaram de torcer para o Flamengo em função da maneira como o time lidou com esse grupo de rapazes. Mas isso é uma brincadeira, é algo à parte. Entenderam a ideia? O que acontece? Eu vejo o noticiário e anoto. Em algum momento nós entramos para ajudar. Então isso é uma sugestão de algo que vocês podem treinar e fazer também. E vocês entendem que quanto mais grupos se dedicarem a conhecer a metodologia para aplicá-la a benefício coletivo, todos ganhamos. Um espírito a mais que você acolha de maneira própria é um benefício que é para o mundo todo. Há um entrelaçamento quântico, aliás, entre todas as ovelhas do rebanho de Jesus. Todas. Mas isso a gente conversa depois. Olha lá. Bahamas, onda de calor na Europa em 2003, idosos este ano, 2019, 1.453 idosos franceses morreram em 2 semanas. Quem pensa neles? Os familiares mandam rezar uma missa, se esforçam por alguma coisa de boas vibrações para eles todos, dependendo da sua crença. Mas o Espiritismo e a reunião mediúnica pode oferecer aspectos concretos de auxílio. Feminicídio no Brasil, desabamentos, deslizamentos, chacinas, balas perdidas. Isso tudo está aí. Criança de 2 anos, dentro de casa, tiro de fuzil. Anoto e vamos resgatar. Quem diz que vai estar bem de imediato? Eu não sei. Eu não alcanço isso. Não conheço ninguém que me diga, não, fulano já está bem, não se preocupe. Não tem ninguém que me diga isso. Então a gente vai e confere. Está bem? Deixa. Já foi acolhido? Graças a Deus. Vamos para outro contexto. Mas precisando, mortes recentes na Venezuela, o que existe lá é outra tragédia social, fora os desencarnados, mortos pelo governo, pela polícia. Palestinos na última intifada. Aqui, volta e meia, dirigentes espíritas de centros pedindo ajuda. Teve uma vez, há pouco tempo, nos Estados Unidos, uma dirigente, a Fátima, brasileira, que criou um centro bacana lá, na região de Massachusetts, perto de Boston. Ela, Sérgio, já tinha ido lá 2 ou 3 vezes. Ela, Sérgio, olha só que coisa esquisita, eu acho que isso é coisa para você. Eu falei, lá vem. E aí, 3 pessoas da assistência do trabalho público doutrinário e 2 médiuns com ideias de suicídio. Na mesma semana. Eu falei, claro, Fátima, você entendeu, aí tem alguma coisa. No que nós entramos, abrimos para um centro espírita. Como já eram 5 pessoas, já não me importava tanto o nome de cada uma. E sim o nome do centro, porque é uma questão sistêmica. E aí encontramos todo um contexto da Igreja Católica nas trevas, se opondo a centro espírita nos domínios deles, com toda uma prepotência, querendo destruir o centro espírita.
E aí tinha uma turma lá ligada às cruzadas, ligada aos tribunais da Inquisição, deu um pouquinho de trabalho, mas reverteu. Na outra, eu falei, Sérgio, é impressionante, nunca mais ninguém falou isso. Porque as causas eram espirituais. E tanto frequentadores como trabalhadores eram sensíveis ao que eles queriam, gerar alguma coisa de suicídio para que o centro ficasse mal visto e as pessoas se afastassem do centro. Até isso existe. Existe no Brasil também. Às vezes são federativos. É federativo também. Não é só centro, não. Muito bem. A menina Ágata foi uma menina que foi fuzilada por um policial de costas. A menina Raíssa foi outra. Marielle e Anderson, resgatados. Aviões e helicópteros, tenho tudo anotado. Todos foram devidamente atendidos. O avião da Gol, setembro de 2006, 153 mortos, um Boeing 737. Depois, aquele da TAM em Congonhas, lembram que explodiu, saiu da pista, vinha de Porto Alegre. 187 mais 12 em terra, porque estavam nos galpões da TAM. Lembram disso? Aquele que foi também muito grave, o avião da Air France 447, 31 de maio para 1º de junho de 2009. 228, quase todos brasileiros, que iam para Paris. Era o Airbus. E o piloto parece que foi dormir, e aí uma peça do aparelho não acusou a baixa temperatura, congelou o aparelho e o desnorteou o copiloto. E em vez do copiloto colocar o avião para baixo para poder guiá-lo bem, ele arremete onde estava para cima. E aí ele se desequilibra e acaba, sem que ninguém soubesse a que altura, altitude estivesse, acaba caindo no oceano. Morreram todos. Aqui 2 aviões seguidos da Malaysia Airlines, esse em 14, e logo depois, olha, março e julho. Esse primeiro aqui, ó, nós atendemos logo também. Vou contar a história para vocês. E a ideia de um míssil da Ucrânia, de alguém que era alimentado pela Rússia, e sem saberem quem é que estava voando, miraram um avião de carreira, um avião comercial. E era um avião da Malásia que estava por ali. Posso contar essa história para encerrar? Para vocês verem as questões da mediunidade, né? Era uma quinta-feira pela manhã. A primeira coisa que eu faço quando eu saio de cama, não sei se interessa, é fazer uma xícara de café. Misturado com um pouquinho de leite, café expresso, bem forte, porque senão a minha alma não entra de volta na boca. Ela só entra com o café. E aí, depois eu liguei a televisão, que é um hábito, para ver as notícias. E aí eu vejo a notícia de que caíra um avião grande com muita gente. Quintas-feiras é o dia à tarde de uma das nossas mediúnicas. E eu me lembrei, puxa, é meio que feriado, eu não vou ter equipe para uma questão de maior proporção. E aí eu me lembrei de 2 médiuns amigas, uma brasileira fazendo doutorado em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e outra uma cantora linda portuguesa que vive também nos arredores de Coimbra. E eu tinha trabalhado com elas em visita minha a Portugal. Então eu conhecia a condição mediúnica das duas. O que eu fiz? Amigas do WhatsApp. Eu liguei para as duas e disse, olha, meninas, né, primeiro uma, depois outra, eu preciso fazer hoje, não precisava ser hoje, mas quanto mais cedo você socorrer, menos sofrimento. Não é verdade? Quanto mais o tempo passa, mais sofrimento. Eu disse assim, olha, eu precisava da ajuda de vocês me ajudam? Ah, como assim? Falei, olha, eu vou me reunir com uma pequena equipe em Copacabana.
Mas eu peço que no horário tal, como o fuso horário do Brasil para Portugal, vocês estejam num lugar confortável, abram uma página de Emmanuel, de um daqueles livros de mensagens, preparem um ambiente e orem, mentalizando Jesus e o grupo de trabalho no Rio de Janeiro. E a nós. Pode deixar, porque eu sabia para quem que eu estava pedindo. Orem, nos ajudando na sustentação. E aí, elas aceitaram a proposta, e eu nunca tinha feito isso. Mas olha que curioso, uma equipe pequena no Rio, e 2 médiums em suas casas, do outro lado do Atlântico, no outro hemisfério, que é o norte. E aí eu fui para a reunião, fiz o que eu tinha que fazer, abri o atendimento para as vítimas do avião, cuidamos, algumas médiuns viram certas questões, fiz o que fora possível, terminou a reunião com outros casos também, fui me dirigindo para casa, e para casa de Copacabana para Barra da Tijuca, sempre trânsito. E aí, uma delas me manda uma mensagem: tenho uma psicografia para te entregar. Eu falei: por quê? Porque eu participei de tudo. Eu falei: ótimo, então me manda por e-mail. E o trânsito é tão assim que deu para ler todos os e-mails, ainda no caminho, né? E aí o que eu fiz? Eu digitalizei depois e coloquei na forma de slides. Então vejam algo que dá talvez para nós um pouco mais de sentido da gente disponibilizar as equipes mediúnicas para atender. Vejam a surpresa que eu tive ao ver isso. Primeiro, uma mulher psicografa. O que houve? O que aconteceu comigo? Não sei como digo, só sei do que sinto e tenho dores, tenho espasmos, falta-me o ar, tudo é confuso e minha visão é turva. Respiro fumaça, ou pó, nevoeiro, não sei, mas de alguma maneira tranquilizo-me com a presença de um grupo que se aproxima. Não os conheço, mas se apresentam como amigos e têm algo de familiar. Não parecem estar atingidos pelos sintomas que nós aqui todos temos. De onde vêm? Não sei, mas eles me levarão. E não sei se é certo que eu vá sem ao menos tentar ajudar esses feridos estendidos no chão. Eles não se mexem, mas podem estar vivos. As reflexões, ela ia passando pela médium. Vejo pedaços. Oh não, por que não via toda essa destruição antes? Por causa do nevoeiro, e agora que ele se dissipa, que cena horrível. Sou a única de pé? Não, vejo outros parecendo médicos e alguns seres que se me apresentam como almas penadas. Claro, não conhece o espiritismo, vai chamar como. Pedem-se para que eu narre o que vejo, mas é impossível ver a tudo sem se comover. É dor, é tristeza, é pânico, e quanto mais concentro nisso, mais vejo a cena se expande, e até me é possível agora ouvir gritos e gemidos. Sentir o cheiro da atmosfera que ainda não cheira a cadáver. Há um forte odor de borracha queimada ou ferro. Não distingo bem, mas eu não posso acreditar que era o avião em que eu estava, porque não poderia estar aqui narrando isso e certamente também teria morrido. E isso não compreendo, só me resta refletir para que eu recupere as minhas forças e a minha razão e entenda o que faço. Devo ir a Deus. Um homem agora. Respiro, volto a respirar, volto a sentir, mas de maneira estranha não me vejo. Devo ter ficado cego. Um mal-estar se apossa de mim e vomito muito desde que vim aqui parar. Minha cabeça pende e não consigo manter meu pescoço. O que é isso? Trauma cervical pela queda, atingindo o perispírito, porque o corpo já tinha ido embora, no sentido de não ter mais vida. Ou seja, o trauma físico também traumatiza o perispírito e suas consequências vêm.
É possível que eu tenha quebrado, mas estou melhorando e estranhamente meu corpo se ergue. O mal-estar se dissipa. Foi tudo passageiro. Sonho ou pesadelo? Me tiraram da aeronave antes que ela caísse? Como? Mas estou bem. Bons médicos me curaram e agora devo voltar ao meu lar. Médicos desencarnados e médicos encarnados. Enfermeiras desencarnadas e encarnadas também. Muito bem, bom conversar, melhora os ânimos enquanto os remédios agem. Outra mulher, que cabeça pesada, que corpo estranho, não me reconheço. Coisa estranha, que faço aqui? Corpo mole, pescoço mole, esse corpo não é o meu, vou enlouquecer. Pirei, provavelmente, que estranho tudo, é a morte. Eu então nasci de novo. Que barulho é esse? Sinto tudo diferente de antes. E contudo, sei que algo está errado, porque vejo enfermeiros que pouco dizem. Não se ocupam de mim, mas dos que estão estendidos. Vejam isso, puxam uma espécie de segunda pele, eles tirando o perispírito do corpo para finalizar o processo de desencarnação. Ficção científica, não posso estar acordado. Não tomei alucinógenos, mas bebi, deve ter sido isso, vou dormir. Porque em voos transatlânticos, em geral, são oferecidas bebidas alcoólicas, não é verdade? E aí veio um outro tipo de espírito, agora um espírito da equipe de benfeitores. Meus irmãos, a paz seja conosco. A reunião entre os encarnados, isso é para vocês. A reunião entre os encarnados é uma bênção nos céus, e em especial aos irmãos sofredores, quando há unidade de pensamentos e devoção incondicional ao bem. Obrigado, meus filhos. É comovedor para a nossa equipe saber que se propõe a dar alguns momentos preciosos de vossas vidas e dos seus esforços, especialmente quando conhecemos a responsabilidade e o sacrifício de cada um para estar aqui. Falo-vos de coração e uso para isso um instrumento distante de vós, mas ligada igualmente por solicitação do nosso querido Sérgio. Meu filho, sabereis quem eu sou pelos sentimentos que lhe transmitirei ao ler essas poucas palavras de agradecimento. Vosso gesto é curativo e regenerador e ultrapassa em muito as vossas intenções preliminares. Nesse momento, equipes de socorro percorrem a área onde encontram-se os destroços da aeronave, e que cena terrível de narrar, não somente pelo saldo de mortandade e dilaceração, mas especialmente para nós, que pouco valor damos aos despojos, ao visualizarmos o total despreparo para esse momento sublime que é o retorno à pátria espiritual. Comove-nos a perturbação desses irmãos, que o medo os fazem agarrar a uma centelha de carne que identifica como própria e recusam-se a libertar-se para a luz. O apego ao corpo físico. Como a ignorância ainda os persegue, quando diante de nós nos identificam arrogantemente como médicos e enfermeiros terrenos, reclamando serviços como clientes, querendo prioridade nos atendimentos. E a amplitude do acontecimento cria uma atmosfera contagiosa que faz multiplicar o desespero e a perturbação e atrapalhar ainda mais o trabalho. Por isso é preciso que orem, que vibrem em especial pelos parentes e amigos dessas vítimas, que os chamam violentamente e cujos ecos fazem-se sentir aqui e a dor cresce, a insanidade aumenta e nos é por demais comovedor como fazer e resgatar os que se encontram inertes ou dóceis para o socorro. Sabeis que o trabalho que hoje se inicia estender-se-á por dias e até meses, se as orações não salvarem
esses irmãos da revolta e da rebeldia e torná-los prisioneiros duradouros dessas duras cenas. Quando os seus algozes estão como abutres a reclamar as carniças a serem devoradas, exigindo-lhe cada qual a sua parte, a lhes deleitarem prazeres de vingança e necessidades vampirizadoras. E tudo isso triste, mas não nos abatemos pelo desânimo, porque o Cristo nos sugeriu suas palavras e a todos instruiu para mantermos a perseverança aos seus bons filhos, que nesta hora retornam ao Espírito, alguns para o repasto, outros para o acerto de contas. Multipliquemos nossas esperanças e redobremos nossos esforços, pois as desgraças que se seguirão pouco se diferenciarão das que agora presenciam. A partida se apressa e a recolha dos irmãos que se alistam na partida involuntária se faz cada vez mais frequente. Vejam isso, não entendeis que, com isso, somente os ignorantes partem, mas também demanda o Mestre a presença de servidores para os serviços celestes no auxílio de irmãos a serem repatriados. Desencarnações de irmãos de boa vontade, que serão talvez mais úteis na vida do além-túmulo em tempos de transição e gravidade do que estarem como que contidos na prisão do corpo físico e por isso mais limitados em termos de universo de atuação. Coragem, todos vós, e não fraquejem diante de cenas que vos farão até mesmo duvidar da justiça divina. A paz permaneça convosco e que ela aumente quando a dor a quiser expulsar. As bênçãos do bom Mestre se estendam sobre todos os seus trabalhadores que aqui se encontram, e ele vos roga a permanência da doação. Sou o amigo de sempre. Bem, isso a gente vai ver num outro momento, isso já era uma outra questão, tem a ver com a física, tem a ver com o magnetismo de tratamento, de cura, mas eu acho que nós podemos como que parar por agora. Isso não é necessário, não, mas eu, começando a ideia que eu comentei ontem, a levar a experiência do grupo, aqui pela primeira vez em Beijing, China, outubro de 2008, há 12 anos quase. Aqui o slide título do que eu fui apresentar, Sociedade Espírita Allan Kardec, Rio de Janeiro, lá em Beijing, abordagem espiritual das doenças mentais, Congresso Mundial de Psicoterapia. Aí os slides que eu fui comentando, tudo em inglês, porque é a língua deles lá, fui falar de Allan Kardec também, mostrando a figura dele, para o pessoal começar, falando de 10 mil centros espíritas do Brasil, o que é uma reunião mediúnica, quem era Allan Kardec, o que era um desenho de uma reunião mediúnica, hospitais espíritas. Eu estive aqui 10 anos, Hospital Espírita de Porto Alegre, onde eu conheci o Dr. José Lacerda de Azevedo. Espiritismo e centros espíritas, fui falando dos postulados e agradecendo no slide final. Aqui em Munique, na Alemanha, em 2014, aqui em setembro, na Espanha, o resumo, influência dos desencarnados na doença mental e a sua respectiva abordagem. E o resumo está nos anais da psiquiatria, daquele evento lá em Munique. Aí o certificado de participação, depois eu recebendo a cartinha de que o nosso trabalho poderia ser apresentado no Mundial de 2018 no México, o certificado do México, aquele de Lisboa que eu citei, o 19º Congresso Mundial. Aqui, eles me aceitaram um pôster, e aqui esse foi o pôster, também sobre a influência dos desencarnados. E aí eu fiz o seguinte, o resumo, eu falo de Allan Kardec, de Chico, de Jesus,
de educação pelo Evangelho, de reuniões de desobsessão, de passes magnéticos espirituais. Um resumo, ventilando esses temas com as pessoas da área da saúde mental. Agora, no Rio de Janeiro, no ano passado, 2019, foi o primeiro Congresso Internacional de Autismo, primeiro encontro internacional de associações familiares e cuidadores de autistas, junho do ano passado. Qual foi o meu tema? Amor, o terapeuta. Conversando com familiares, profissionais, cuidadores, a respeito de como isso é importante na prática médica, especialmente no caso das crianças com autismo. Esse ano vai ter o segundo, em agosto. Muito bem, aqui eu recebo, para minha surpresa, para terminar, a carta, o e-mail de aceitação para que eu fosse no Congresso Internacional de Espiritualidade e Psiquiatria. Eu nem sabia que já existia isso. Quem promove? O mais alto nível da psiquiatria mundial, Associação Mundial de Psiquiatria. E aí eles aceitaram os dois, um sobre doença mental em geral e outro eu separei sobre autismo. E eu fui, 1º a 4 de dezembro, Jerusalém, Israel. Eram poucas pessoas, 400 colegas de vários países, porque agora já é um grupo definido dentro do grupo grande dos psiquiatras. Lindíssimo evento. E aí o que eu fiz? Fui lá falar o que eu tinha que falar. Para terminar, a gente lembra de uma frase que está nesse livro, que é de Pascal. Dia chega em que só a mente existe, na plenitude da vida, gloriosa de sabedoria e de amor na comunhão divina. Então, o verme humilde que se transformara com o tempo em homem problema, será no império do universo um príncipe de luz. Sejam os pacientes, os familiares, os terapeutas, todos nós. É uma questão de dedicação, esforço e tempo. E aí isso tem a ver com a nossa temática, uma frase de Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito obrigado.